Olá, pessoas! Podcastirmãos.com, Jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com o Isaac, mais um filho de terceira cultura e o primeiro, eu acho que o primeiro da história do Jetlag, filho da família que vai participar aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, Isaac. Olá, eu sou o Isaac. Tô aqui com minha mãe querida, que não me deixou decidir onde eu quero nascer. Legal. E eu sou a Raquel, eu sou a mãe do Isaac e do Noah, casada com Kleberson, moramos próximo de Munique e estou feliz de poder estar aqui com vocês hoje e também com o Gustavo, o qual conheci agora, há poucos minutos, e é um rosto muito simpático por trás da voz que todos conhecemos. Eu sou o Gustavo, estou aqui com o Paulinho, que desta vez preparou uma surpresa, trazendo uma família para conversar comigo. Eu é que vou descobrir todos os detalhes desses ouvintes do Irmãos.com. Segundo episódio seguido, hein, Gustavo? Eu que tô trazendo convidados aqui. Você não tá fazendo o seu trabalho, Gustavo. Você, como produtor do Jetlag, tá dependendo muito de mim. Mas no próximo eu já arrumei um antes que você arrumasse. Ah, então tá bom. Tem um amigo meu que vem aí. E coincidentemente, gente, olha que legal, os dois convidados, as duas famílias convidadas que nós trouxemos nos últimos programas estão há 18 anos fora do Brasil, né? O Marcos e a Natália, que estão na Espanha e vieram no episódio passado, estão esse tempo na Espanha. E agora a Raquel e a família também estão há 18 anos nas comemorações dos 18 anos do podcast Irmãos.com. Nada aqui é feito por acaso. Sobe a música! Continuamos comemorando e com pessoas que estão com bastante tempo fora do Brasil, com bastante experiência, inclusive o Isaac, que está com a gente, nasceu fora do Brasil. Mais um filho de terceira cultura que temos aqui com a gente, conectando com o episódio de 2 semanas atrás do podcast Irmãos.com. E a gente vai ter essa conversa aqui, com certeza será deliciosa, sobre a vida na Alemanha. E foi legal, Gustavo, que a Raquel entrou em contato comigo quando a gente comemorou os 18 anos do podcast Irmãos.com. Eu sempre faço aquele apelo das pessoas entrarem em contato, falarem que ouvem. Ela se sentiu constrangida e me escreveu dizendo que ouve há muito tempo. Falou que estava na Alemanha. Depois disso, surgiu um convite para eu conhecer a Alemanha, visitar a Alemanha. Até escrevi para a Raquel perguntando se eu não iria na mesma região que ela está. E agora eu já posso gravar um jetlag com conhecimento, pelo menos o conhecimento de uma semana na Alemanha que eu tive. Olha só. Ganhou de mim. Meu conhecimento de Alemanha é de 2 dias. 2 dias. E eu vou dizer que eu me apaixonei pelo país, cara. Que país bonito, charmoso e... pasmem, simpático. É sério, eu achei os alemães simpáticos. Por mais que as pessoas digam, que eles são fechados e... Fechados nada. Eu tenho um tent maker, alemão, que vive na América Latina e que eu faço a mentoria com ele. E a gente dá muita risada. Ele é da região próxima a Munique e ele é muito legal, muito legal. Ele tem na casa dos 30 anos. A gente dá muita risada, super simpático. Eu falo pra ele, você não é um alemão típico. Ele falou, você é que não conhece os alemães. Olha só, olha aí. A gente vai descobrir hoje pela experiência da Raquel e do Isaac. Afinal, temos um alemão legítimo aqui, não temos, Isaac? Ou não? Vamos ver. Vamos chegar no nascimento do Isaac mais pra frente, Porque ela começou a ouvir o podcast antes do Isaac. Pelo jeito, Como é que foi, Raquel? Bom, a gente começa por quando você conheceu o podcast ou pela chegada na Alemanha? Vamos voltar, desde o começo, Você de onde no Brasil e o maridão de onde? Sou do Rio, nasci na cidade do Rio de Janeiro, cresci em Angra dos Reis e estudei e fiz a faculdade em Campinas. Olha só. Onde eu conheci o meu marido, Kleberson. Estudei engenharia de computação, sou da sua área. É mesmo? Na Unicamp? Foi, na Unicamp. Olha só que legal. Em que ano que você entrou? Só de curiosidade, assim, pra saber. Eu entrei em 98. Olha, eu entrei em 97 e eu prestei Unicamp, mas não passei. Aí eu fui fazer o Fiscar. Eu entrei na faculdade de ciência da computação em 98. Olha aí, só que não e na a minha Unicamp. filha mais velha tem 14 anos. Mesmas fases da vida. Que legal, a gente compartilhou
coisas parecidas. E o Kleberson fazia o quê? O Kleberson fez administração em Campinas. Vocês se conheceram lá. Conhecemos lá. E aí que começou a minha história com a Alemanha. Assim, a história já tinha começado um pouco antes com a minha família. O meu pai gostava muito de alemão. E quando eu era pequena, ele me ensinou algumas palavras. Ele me ensinou 3 palavras em alemão. Sim, não e talvez amanhã. Que seria ja, nein, vielleicht morgen. Então, quando ele queria dizer sim, ele falava ja. Ou ele falava, ó, talvez amanhã. E essas 3 palavras ficaram na minha mente. Mas vocês não têm nenhuma origem alemã na família. Não. Ele mesmo se interessou pelo idioma e aprendeu sozinho. Que legal. Não tinha Duolingo lá, naquela época dele. Mas né? ó, a primeira vez que eu estudei alemão, e eu já estudei alemão, hein, Paulinho? Ó. Só que não é um idioma que eu considero que eu falo, mas foi com as fitas do curso Globo. Faz tempo. Que legal. Então, na minha memória aí de criança, existia uma língua chamada alemão. E quando eu estava no meio da minha faculdade, eu prestei um concurso nacional que dava uma bolsa de estudo para 3 países, que era Estados Unidos, França ou Alemanha. E eu, na hora de preencher lá o formulário, eu marquei Alemanha. Foi um X assim que decidiu a nossa vida como família. Não Que muito legal. pensado, Aham. talvez por causa dessas 3 palavrinhas, e ganhei essa bolsa, fiz o concurso e vim passar 1 ano na Alemanha como estudante. Durante o curso? Durante a faculdade. Chamava-se Bolsa da Capes Sanduíche, que é você faz 2 anos na sua faculdade, caso em Campinas, 1 ano fora e termina na sua faculdade. Uhum. Então, depois de 1 ano que eu aprendi alemão aqui, fui para a faculdade e voltei para o Brasil. E formei, nós nos casamos. Mas você, quando você veio pra Alemanha, foi pra Alemanha, né? Vocês já namoravam? Já tinham um relacionamento? Teve um namoro à distância? A gente se conhecia e quando eu fiz o estágio aqui, eu comprei um computador. E aí eu abri uma conta no ICQ. ICQ? ICQ. Muito tempo, Sim. muito tempo. Eu lembro bem. Só os dinossauros vão lembrar disso. Aí nasceu o nosso relacionamento à distância, apesar da gente distância. estar na mesma igreja no Brasil, né? Aí ele se declarou. A oportunidade, no ICQ. né? Agora eu posso conversar e tal. E foi assim. Aí quando eu voltei, a gente começou a namorar, estudei mais 2 anos. E no meu último dia na faculdade, sabe quando chega aqueles e-mails para quem está se formando, vaga de emprego aqui, ali e tal? E surgiu uma vaga na empresa alemã. E foi o único currículo que eu mandei em dezembro. E em janeiro a gente se casou. Uau. 10 de janeiro. Aí a gente foi pra lua de mel, a gente curtiu 1, 2 meses aí de férias. Isso foi em que ano? 2003? Isso foi em 2004. 4. Que a gente se casou. Lua de mel, tal, e voltando, tinha um convite para uma entrevista nessa empresa alemã. E em São Paulo, morava em Campinas, e teve a entrevista técnica da área de computação, e de repente, a pessoa que estava entrevistando mudou para alemão. E aí eu consegui responder, e quando foi em março, eu entrei nessa empresa alemã em São Paulo. Qual que é a empresa? Conhecida, assim? Foi a Siemens. A Siemens, é um pouco conhecida. Em São Paulo. Pouco. O metrô de São Paulo é da Siemens. Um pouco, né? É engraçado, aqui na Espanha eles dizem Siemens. Siemens. Aqui é Siemens. Siemens? Se fosse Ah, é? Z. Bom, então aí foi mais aí uma conexão, a terceira conexão com a Alemanha, né? E com 1 ano e meio na Siemens, apareceu uma vaga aqui em Munique, num projeto internacional, e eu me candidatei de novo à entrevista em alemão, e ele falou, ok, então vem. Ai, que legal. Como eu já tinha morado na Alemanha, eu fiquei fascinada pela Europa, pela Alemanha, mas como estudante, é uma outra realidade do que agora trabalhando em 2006, quando a gente veio, né? Quando você vem com estudante ou é novinho, tudo é uma fascinação. Você tem tempo, você tem uma bolsa, você tem outros estudantes para viajar. E quando você vem trabalhar é outra realidade, né? E como eu falava muito pro meu marido da Alemanha, da Europa e tudo, ele topou vir. Ele topou vir em 2006. Viemos como expatriados ou da delegates ou da delegados com um contrato no Brasil para ficar 1 ano. E ele veio, aprendeu o alemão, gostou da cultura, né? Pela primeira vez que tinha saído do Brasil, e nós decidimos ficar mais 1 ano ainda com expatriados pela empresa. A empresa estendeu o contrato e ficamos. Então eu falo assim, para você tomar a decisão se você vai ficar, pelo menos num país aqui frio do hemisfério norte, você tem que passar pelo menos 2 invernos. Isso aí. Boa. Sobreviveu a eles. Não é?
Como Não é faz só diferença? não. O primeiro inverno ainda é turístico. É turístico, é neve, é fascinação, tudo é bonitinho, mas depois que você passa o segundo, Aí você tem esse... E porque a grande diferença, eu sempre falo, né? A gente que... Você é do Rio de Janeiro, né? O inverno no Rio de Janeiro é chuva no máximo. Mas no Brasil, no interior de São Paulo, o frio, ele... Às vezes tinha uma semana muito frio que a gente usava blusa, usava luva, touca e tal. 2 semanas no máximo. Depois já começava a esquentar. Você já usava roupas mais leves e tal. O difícil do hemisfério norte é que o frio dura às vezes 6 meses. É 6 meses se encapotando pra sair de casa, colocando blusa. Só que uma coisa interessante é que cada vez você usa menos roupa, né? No frio. Você precisa de menos roupa, né? Você vai se adaptando. Todo brasileiro que chega aqui, o primeiro ano é touca, é luva. Você vê assim, a gente ri, né? Como riram da gente no primeiro ano aqui. Eu usei luva no primeiro inverno só. No segundo você já dá um jeito, já coloca a mão no bolso, já se vira, sabe? E no segundo, Paulinho, também tem um fator importante quando você paga as contas aqui. No primeiro ano, a gente, como brasileiro, botava o aquecimento aqui em 32 graus dentro de casa. Ficava de short, descalço, todo mundo chegava em casa assim, gente, isso aqui tá muito quente e tal. Aí, aqui é o seguinte, você paga um ano depois o tem que você gastou a mais do previsto. Então, no segundo ano veio aquela conta assim, violenta, né? Aí a gente passou a ficar de casaco em casa, baixou a O outro temperatura extremo. para 18 graus, né? Então, É isso aí. são coisas que o segundo inverno ensinam também. Então foi assim que a gente veio para a Alemanha em 2006. Aí o Isaac nasceu em 2009. Depois que você toma a decisão de ficar e você quer ter família, filhos, aí vem essa outra fase que você tem que pensar. Eu quero ter filhos aqui nesse país? Ou eu volto para o meu país? É outro, porque são fases, né? Às vezes a gente fica se perguntando, é aqui mesmo o meu lugar, né? Então nós conversamos e falamos, não, é o momento de ter filhos, estejamos em qual país que for, vamos lá. Aí começa outra fase, porque no curso de alemão ninguém te ensina como é chupeta, fralda, um vocabulário totalmente novo. Quer dizer, você sabe alemão? Sim, estudei na escola, mas ninguém nunca te ensina essas coisas. Parto. Ir ao hospital e conversar com os médicos em alemão é outra conversa totalmente diferente. Que Em legal. qualquer idioma, né? Em qualquer idioma. Quando a gente aprende um novo idioma, o nosso vocabulário fica limitado àquele ambiente onde a gente está aprendendo. E como você aprendeu no ambiente universitário e depois foi trabalhar com o alemão, em casa sempre foi em português. Então, verdade. certamente você tem dificuldade, talvez até hoje, talvez não mais, mas de falar o nome de todos os tipos de roupa que dobra no armário e todas as coisas em alemão. Porque eu me lembro que em espanhol, meu vocabulário de dentro de casa, ele sempre foi muito ruim. Normalmente, pra falar de Jesus, pra falar da Bíblia, eu falo super, assim, meu vocabulário é amplo, mas pra falar das coisinhas corriqueiras, contar piada, essas coisas. Verdade. Eu tive esse choque quando eu levei o carro pra revisão obrigatória que tem aqui, que é ITUB. Aí eu fiquei dentro do carro, o cara colocou um walkie-talkie assim no vidro e foi lá na frente do carro me dando as instruções pra ligar farol, acelerar, frear, e tinha um monte de palavra que eu não conhecia do carro, sabe? Como que é, o que é isso do carro, né? Porque a gente não fica falando sobre isso no dia a dia, né? Então foi assim que eu e meu marido viemos, aí veio o Isaac, nosso mais velho, e depois o Noah, 2 anos depois. E estamos aqui com o tempo, né? Já estamos 18 anos. Você foi pela empresa expatriada de início, mas geralmente esses contratos de expatriados têm o limite, né? A ideia é que você volte geralmente pro Brasil e traga conhecimento. Isso, 2, 3 anos já deve terminar É o isso máximo. aí. E como é que foi para conseguir ficar? Quando vocês decidiram ficar com relação ao emprego? Olha, foram 2 fatores. Um é que o departamento que eu vim do Brasil foi vendido, estava ruim, foi, como é que fala, se separou. Eram celulares, né? Provavelmente. Por aí, era de telecomunicações. Então, se eu voltasse para o Brasil, eu ia praticamente ou ser remanejada dentro da mesma empresa ou procurar um outro emprego. Ou mandado embora, né? Ou mandada embora. Então, foi assim uma fase decisiva. E aí, eu mandei o meu currículo internamente nessa empresa aqui na Alemanha, que é grande, e achei
tive um emprego num outro setor, na área infraestrutural, não na área de telecomunicações. Então, foi aí uma combinação de fatores que nem sempre funciona, né? Mas eu recomendo, se você quer ficar no país, olhe além do lugar que você está, procure outras empresas, porque aqui a necessidade de mão de obra é muito grande, principalmente na área de tecnologia. Não se limite, se você realmente toma essa decisão, a olhar só onde você está. Aí eu fiquei com outro departamento com contrato alemão na mesma empresa. Tá, aí você desconectou do seu vínculo com o Brasil. Aí você estava Acabou passagem pra casa. Acabou a mamata da empresa. Aí você virou mais um no time, um deles. Mas acabou a mamata, só pra entender assim, qual que é a diferença? O que você sentiu de diferença? O salário mudou pra melhor, pra menos? As regalias que você tinha como expatriada? Que concessões você teve que fazer? No momento, naquela época, o euro não era tão alto. Então, financeiramente, não era muita diferença, né? Porque a vida em Munique é cara, depende do lugar que você vai na Alemanha. Mas o que mudou eram os benefícios. Por exemplo, todo ano nós dois tínhamos viagem para o Brasil. Isso tá no contrato do expatriado, né? Você podia voltar Nós sem. tínhamos curso de alemão muito bom pago por eles. Nós ganhávamos uma ajuda de custo para roupas de inverno. Olha só! É isso que eu falo que é mamata. São esses benefícios, assim, bem legais. Que é super comum para os expatriados. A maioria das pessoas acaba indo para outro país sem ser expatriado. A maioria acaba indo porque arrumou um emprego direto lá, ou porque foi estudar, ou porque foi empreender. Não sabe o que é esse universo. O universo do expatriado, que é aquilo que você falou, né, Paulinho? Os caras querem que você volte depois para trazer o conhecimento. Então, eles vão te convencer aí, porque eles querem o seu conhecimento. E depois eles querem que você volte para repassar. No caso dela, a empresa não tinha mais para onde ela voltar. Aí ela conseguiu uma transferência interna e ficou. Mas é muito comum oferecer um pacotão de benefícios para te convencer a ir morar no outro país. E a voltar também, não perder o vínculo, né? Inclusive, essa outra pergunta que eu queria fazer pra entender. Essas voltas anuais pro Brasil, você acha que dificultaram um pouquinho vocês criarem raízes na Alemanha? Porque a recomendação que se faz, né, para missionários principalmente, vai e fica uns 3 anos pelo menos. Porque se você ficar voltando todo ano, você tem mais dificuldade. Você sabe que você vai voltar e recupera toda aquela questão emocional e tal. Então, assim, pelo menos 2 ou 3 anos mas a volta é o tempo, é uma né? viagem de férias, é 15 dias. Então, mas depende. Porque se você vai com a cabeça de, não, eu tô aqui, mas eu vou voltar e eu vou ter um tempo no Brasil que é onde é o meu país. Aqui ainda não é meu país, né? Você sentiu alguma coisa emocionalmente, assim, com relação a isso, Raquel? Olha, Paulinho, não, porque a Alemanha ou a Europa era pra gente uma fascinação. Então, a gente não tinha decidido ficar aqui a longo prazo. Era 1 ano, depois era 2 anos, diferente do missionário que já vai com uma perspectiva de médio a longo prazo. Tá. Então, como o Gustavo falou, pra gente era mais férias, né? E feliz de encontrar a família e voltar pra aventura, voltar pro... Sei, exatamente. Mas o tempo fora ainda era temporário. Mas quando você é expatriado, Paulinho, você já vai sabendo que você volta. Então a mentalidade é diferente. Até quando eu falo em igrejas sobre o tent maker, eu sempre falo que passar um curto período em cada lugar, que era o que acontecia com Paulo, né? Paulo, ele ficou 2 anos em Corinto, depois em Éfeso, ficava curtos períodos, dá o senso de urgência. Você sabe que você vai ficar pouco tempo. Então, esse ponto de criar laços e criar raízes não tá na cabeça do expatriado. O expatriado não tá com essa expectativa. Por isso que a gente precisa, para o expatriado, ativar ele missionalmente para que no curto período ele não se perca só turistando. Eu me lembro quando eu mudei pra Argentina, eu só turistava os primeiros 6 meses, todo fim de semana era um lugar diferente. Turistando. Imagino se fosse na Europa. Porque na Argentina, que era um país tudo longe, que a Argentina é um país gigante, pensa na Europa, tudo perto. É outro mindset, é outro jeito de pensar. Mas aí quando muda, então, Raquel, aí muda o jeito de pensar. Aí você fala, não, agora eu vou ficar aqui. É né? verdade. Aí você tem que entender, agora esse é o país onde eu vou viver. O Brasil vai ser a visita. Exatamente. Muda bastante de perspectiva, até a parte financeira. Uma coisa é você ir para o Brasil com a empresa pagando os custos. Depois que a gente ficou aqui, a gente mudou essa frequência para 3 anos, ao invés de todo ano. Aí vieram as crianças, aí fica mais difícil, né? Realmente é outra mentalidade, Paulinho. Quando você decide criar raízes e ter filhos ainda é uma outra decisão. Aí muda bastante a sua mentalidade.
Tá, então o Isaac entra na história, que a gente quer ouvir um pouquinho Isso. da perspectiva dele também, de ter nascido na Alemanha e só ter ido visitar o Brasil. Você nunca morou no Brasil por um tempo, né? Não, nunca morei no Brasil. Sempre aqui na Alemanha. Sempre na Alemanha. Já entrou nessa realidade, né, de conhecer o Brasil só de férias e pela internet, né, e falando com os parentes e tal, e aprender o português dentro de casa. Então você fala um português misturado de carioca com paulista, né, pelo jeito. Eu acho que sim. Ele não tem referência, Paulinho. Então. Mas você tem amigos brasileiros, Isaac, por aí? Então, eu tenho, como eu, né, filhos de brasileiros que moram aqui na Alemanha. Mas brasileiro mesmo, não. Brasileiro mesmo, só os seus pais e os pais dos amigos. Quando encontra os pais dos amigos. É. Você tem nacionalidade brasileira? Tenho, eu acho. Tem sim. No papel brasileiro. Mas você tem passaporte alemão e nacionalidade alemã também? Não. Não, né? Qual que é o processo pra quem nasce na Alemanha? Na Alemanha não é por nascimento, é por hereditariedade. Essa coisa de nascer e ter a nacionalidade, eu acho que é países das Américas, basicamente, na né? Europa, você não tem automaticamente a nacionalidade, mas alguns países, por um tempo de moradia, te dão. Não necessariamente por ter nascido lá. Como que é na Alemanha? Então, aqui na Alemanha, Paulinho, é o seguinte, as leis mudam e os acordos entre países também mudam frequentemente. Quando o Isaac nasceu em 2009, eu e meu marido não tínhamos a cidadania alemã. Então, automaticamente ele recebe a cidadania dos pais. E com 18 anos, agora acho que mudou para 16, ele pode decidir dar no processo de ter o passaporte alemão. E para o Brasil, nós não precisamos entregar o passaporte brasileiro. Então, ele pode ter os dois passaportes, assim como eu e meu marido temos. Ah, você já tem o alemão também? Já temos. Depois na nossa época era 7 anos, agora baixou para 5 anos. Morando, 5 anos de moradia. Morando. Mas a criança não tem isso, estando 5 anos aí. Tem que ser acima de 16, é isso? 16. Tá, mas isso então é possível, né? Ele não precisa morar a vida inteira na Alemanha sem ser alemão. Uma hora vai chegar. Verdade. E também uma coisa que às vezes as pessoas talvez não saibam é que não basta morar 5 anos. Você tem que contribuir com um imposto por um certo número de mensalidades. Então você tem que estar morando e tem que estar contribuindo para a economia do país. Olha só. Pagando seus impostos porque você está recebendo salário, você está empregado, né? Tem toda a relação comercial envolvida. Tem que estar agregando, né? Entendi. Mas, Isaac, como foi crescer na Alemanha sendo filho de brasileiros? Escola, vizinhança, todo mundo te confunde com alemão, ninguém nem percebe que você tem essa ascendência brasileira. Como é que foi essa infância? Porque você é adolescente. Quantos anos você tem? Tenho 15 anos. 15 anos, então. Como foi aí? O que você se lembra? Tinha preconceito? Não tinha? Era mó legal? Não era? Você estudava numa escola comum? Você estudava numa escola internacional? Como que era? Conta aí. Aqui na Alemanha tem muito estrangeiro, né? Então, eu acho que o alemão é muito aberto. Mas como eu sou loiro, como eu pareço como um alemão, muitas pessoas não sabem na primeira vez. Sim, a primeira impressão, até o seu sotaque deve ser o seu sotaque da cidade aí, né? Onde vocês moram. Ninguém, por olhar pra você ou ver você falar, diz, não, esse não é alemão, é brasileiro, né? Não, fácil não percebem. Exatamente. Não percebe. E na escola também não percebiam. Eles perguntam, Quando vê o sobrenome, talvez? Então, quando vê o sobrenome, eles perguntam, aí eu falo, minha mãe e meu pai são do Brasil. Aí eles estão, que legal, você gosta do Brasil? Aí eu falo, sim, gosto muito. E é assim, né? Aí sempre tem aquela pergunta, né? E quando joga Brasil e Alemanha na Copa do Mundo, pra quem você torce? Essa pergunta. Pra Alemanha. Não precisa nem responder, deixa que eu respondo pra você, pra Alemanha. Não, mas essa é a pergunta que todo local faz quando vê uma criança, um adolescente de outro país, né? Que mora lá ou nasceu lá. Então, aí é complicado, porque não posso dar a resposta errada, né? Pra não ter a confusão. Tudo bem, não tem problema, guarda no coração. Mas e aí, Raquel, como que o podcast entra? Parece testemunho, né, da Universal. Quando que você conheceu o podcast Irmãos.com na sua jornada de estrangeira? Eu já acompanho o podcast, acho que desde os
primeiros episódios foi Isso é um amigo impressionante. da nossa igreja, um brasileiro. Ele falou assim: gente, tem um negócio muito legal na internet que chama podcast. E tem um cristão, abraço ao Léo aí, que hoje mora na Suíça, que nos apresentou o irmãos.com. Suíça, ó, coloca a gente em contato com o Léo. Não, mas vamos pular um episódio, senão depois você vai falar que a culpa... Você vai me demitir aqui do jet lag. Pra trás, hein, eu vou falar Gustavo? de você. E o Léo, ele falou assim pro meu marido: Kleberson, vamos fazer esse negócio aí, vamos montar um manos.com. Era a ideia dele. Porque ele é da área de TI também e ele gosta muito de música. Meu marido tocava na banda de música. Vamos lá, vamos fazer sobre música cristã. Mas aí a ideia passou, mas aí eu comecei a ouvir, eu e meu marido. Aqui a gente vai pro trabalho de trem, né? Eu acho que na época era iPod, um dos primeiros, né, que se lançou, MP3 player. E eu ia, 45 minutos de trem, eu ia ouvindo os episódios e dando risada. Eu acho que o pessoal achava que essa menina é doida, né? Então, eu me lembro muito bem ouvindo sobre Francisco de Assis, For Preciso Palavras, e o do Ed Renekiewicz sobre o chamado. Sim. Me lembro mesmo eu ouvindo a caminho do trabalho. E depois que as crianças nasceram, virou assim tradição, a gente ia fazer férias pra praia, né, aqui de Munique, é umas 6 horas você tá na praia na Itália, e eu baixava os episódios, porque naquela época não tinha roaming, que é... Sim. Se preparava pra enfrentar eu a lembro, viagem. eu lembro até hoje quando uma ouvinte falou pra mim, ó, baixei o podcast irmãos.com no meu celular. Eu falei, caramba, as pessoas estão baixando no celular. Era caro pagar a internet quando mudava de país. Cada país era uma tarifa, aí eu baixava e tal. E eu me lembro muito bem, ouvindo com meu marido, descendo os Alpes da Áustria para a Itália, ouvindo podcast sobre Legião Urbana. E a gente, depois ouvindo a playlist de Legião Urbana. Então, Cara, o podcast me acompanhou aí do caminho do trabalho até as férias, depois dos bebês nascerem. E quando o Paulinho gravou o episódio 18 anos, ele falou no final, gente, deu feedback, é importante. Eu falei, pronto, agora eu vou tirar um tempo e vou contar a minha história com o podcast irmãos.com, e foi aí que nós começamos a conversar. Ô, Gustavo, mas eu tenho que contar pra você que ela confessou pra mim que a série favorita dela é o literário, tá? É da concorrência. É da não quero nem concorrência. saber dessa conversa. Ai, seu podcast preferido é o literário, vai dizer que você também gosta de ler livro. Agora é isso. Ó, o outro desdenhando, né, Paulinho? Não tem problema o seu podcast favorito ser o literário. O literário não te convida pra gravar. Ó o jet lag aí te trazendo Olha ao só, vivo. isso é verdade. Entendeu a diferença? Mas, Agora deixa eu só falar, é tudo mesmo podcast, tá, gente? É tudo irmãos.com, são só... é só onda. É só Mas me uma coisa chamam pra gravar curiosa, com o Gustavo nunca gravou junto com o Tan e a Carol, né? Eles estão na mesma casa e não se conhecem, né? A gente precisa resolver isso aqui. É igual Ray Charles e Stevie Wonder tocando piano juntos sem nunca ter se visto. Nossa, Gustavo do céu. Muito bom. Vamos lá, vamos seguir com essa história. Mas eu tenho uma pergunta. De volta à Alemanha. Volta à Alemanha. Você sempre morou em Munique? Sempre na mesma região da Alemanha? Quando eu fui estudante, eu morei em várias cidades. Ah, ok. E para trabalhar, sim. Eu e meu marido sempre em Munique. Munique é uma, digamos assim, uma metrópole da Alemanha com 1,5 milhões de habitantes. É uma cidade grande aqui. A Alemanha tem só 83 milhões de habitantes, né? Então as cidades, comparando com o Brasil, são vilarejos, né? E Munique é uma cidade grande. Então nós moramos em Munique, tipo, no centro, um pouco na marginal, e hoje nós moramos a 30 quilômetros de Munique. Então, mas são ambientes completamente diferentes na mesma cidade. Ah, você mora a 30 quilômetros, você mora em outra cidade, na região da Grande Munique, vamos dizer assim. É, da grande metrópole. Mas o Isaac estuda na cidade onde vocês moram ou ele pega trem e vai pra Munique pra estudar? Eu estudo aqui numa cidade perto, mas não em Munique. Ah, em outra cidade ainda? Então, é 5 minutos daqui, numa cidade pequena. E você vai de ônibus ou de carro todo dia? Eu vou de ônibus. Tem um ônibus que passa aí na sua casa, te leva até lá e você volta. É o ônibus comum que todo mundo pega aqui. E você vai sozinho desde quando? Quando eu tava até eu acho, quarta série, meu pai me trouxe com carro, mas
aqui na Alemanha, quando você entra a quinta série, você vai para uma outra escola. Uhum. Então, Aham. é como é difícil para explicar. Não, mas a gente sabe, você muda de categoria, né? Vai entrar num É um novo sistema. novo sistema. A escola tava numa outra cidade. E daí eu precisei ir com ônibus. Aí você já começou a ir sozinho de ônibus. É. O quinto ano é o quê? Com quantos anos? Aí, Aqui uns no Brasil seria 10? 11 10, anos. 11? 10 anos. É isso. E já ia sozinho, olha só. Que legal. Eu me lembro aqui em Brasília, quando eu tinha 11 anos, e Brasília devia ter menos de 1,5 milhão de habitantes, hoje tem mais de 2 milhões, eu ia de ônibus pra escola. Eu não ia sempre, mas em época de prova, quando meu pai tava viajando, eu ia. Sozinho. Sem um adulto. Sozinho. Normalmente eu ia com meu irmão mais novo, eu levava ele. Você era o responsável, né? Não era muitas vezes, não era uma rotina como é a sua, mas era possível, eu fazia. Mas hoje você consegue imaginar seu filho de 11 anos ir sozinho pra escola? Pensar, por mais que eu acho que ele dá conta. Ele dá conta de entrar, de descer, de pagar, de não fazer nada, de não tropeçar, de não cair, de não ser atropelado. Eu acho que ele tem essa responsabilidade. Só não acho que é seguro. Né? Aqui, pelo menos não aqui em Brasília. Ô Isaac, e pra fazer amigos na escola, assim, você tem facilidade? Eles são abertos ou é mais difícil? Então, eu sou meio tímido. Então, é uma outra coisa, mas o pessoal é muito legal. São simpáticos em geral? Simpático. E você vai em casa de amigos? É normal ir na casa de amigos, receber amigos em casa? É normal. Até que eu não vou tanto, mas é normal. Que legal. E que tipo de coisas que vocês fazem juntos, assim? Tô tentando entender a realidade dos adolescentes alemães. Juventude alemã. A juventude alemã. Quando vocês se reúnem, o que vocês reúnem pra fazer? Além de estudar, por exemplo. Então, meus amigos gostam muito de videogame, então a gente joga muito videogame. E no shopping é muito legal também. E no cinema. Mas eu gosto muito de videogame, então isso aqui a gente faz mais. Aí videogame dá pra jogar também cada um na sua casa, né? É. Qual é o seu jogo favorito que vocês mais jogam hoje? Eu gosto mais de Minecraft. Minecraft! Olha que legal, meus filhos estão jogando Minecraft nesse momento, lá na sala, com os amigos online. Legal. Muito bom, muito bom. Pra vocês, os adultos, Raquel e Cleberson, como é que foi a relação com os alemães? Agora a gente quer entender quanto do preconceito que existe, do estereótipo que existe do alemão fechado. Isaac, um pequeno alemão, não percebeu nada de muito relevante. Né? De pelo menos seguiu como um pequeno alemão. Dele, né? Mas vocês dele, que conhecem a realidade brasileira, pra se relacionar na Alemanha, foi fácil ter amigos alemães? Vocês têm amigos alemães hoje? Como é que foi essa entrada na cultura? Como nós somos mais parecidos com o alemão fisicamente, eles olham pra gente, eles não veem um estrangeiro, até a gente abrir a boca, né? Aí abre a boca, eles veem que tem um sotaque diferente, mas o português pra eles é estranho. Eles não conseguem muito identificar que a gente fala português, é uma língua. Você acredita que nem os espanhóis identificam? É muito raro quando alguém vê a gente conversando e pergunta se nós somos brasileiros. Muito raro. Em geral, é italiano ou já perguntaram se era alemão. Pra você ter uma noção da falta de noção, né? Então eles ficam curiosos, eles querem saber de onde a gente vem, aí é uma porta de falar, de conversar. E como o Isaac falou, o Brasil é um país muito simpático aqui, pelo futebol, pela música. Então, muitas pessoas vão fazer férias no Brasil, eles perguntam bastante de férias, como é que é e tal. Então, a primeira impressão é uma impressão simpática, que eles estão abertos para conversar com você. Aí, fica muito nessa superficialidade. O alemão, ele não é de logo de cara querer investir num relacionamento, digamos assim. Você tem que dar tempo para a conversa sair da superficialidade. E no início, a gente não tem vocabulário para uma conversa mais profunda. Sim. Então, vai muito assim no convívio e, por exemplo, eles gostam muito de música, da nossa comida. Então, uma estratégia é fazer coisas legais juntas, né? Comer junto, ouvir música, sair. Aí a gente vai cativando eles, né? Então, é um processo longo, mas o alemão, ele é muito fiel, digamos assim. No momento que você cativa, é uma amizade que você pode contar com ela, sabe? Realmente, quando ele te chama de amigo, ele é amigo mesmo. Se você estiver doente, ele vai fazer o que for. Então, você perguntou se a gente tem amigos alemães? Temos, mas são poucos que a gente pode chamar de amigo. Em comparação com os brasileiros
brasileiros e outros estrangeiros. Que vocês têm aí na Alemanha. Vocês têm um grupo de brasileiros e outros estrangeiros maior do que de alemães. É verdade. Que a gente mesmo depois de 18 anos. Sim, é verdade. Nós, ao chegarmos aqui os primeiros anos, nós congregamos numa igreja em que a maioria era brasileiros. Então, nós fizemos muitas amizades. Outros estão em outras cidades, como na Suíça, Estados Unidos, mas ficou esse grupo de amigos e como meu marido era do louvor, ficou um grupo muito forte de gente do louvor, que até hoje eles se encontram para tocar e tal. E quando nós nos mudamos para essa cidade mais afastada de Munique, nós procuramos uma igreja mais próxima, né? Então, hoje nós estamos numa comunidade internacional, cujos pastores vieram dos Estados Unidos. Gospel Life Center é uma igreja bem gostosa, mas é aquele processo, tem 5 anos que nós estamos lá, de aprofundar o relacionamento, que é mais demorado. A maioria é alemão. A maioria é alemão, hoje, na nossa atual igreja. Ah, tá. E os cultos são em alemão mesmo? Os cultos são em alemão. Legal. Os pastores americanos que se viraram para aprender outro idioma, né? Pasmem, americanos também aprendem outros idiomas. É verdade. Acontece. Estão envolvidos na igreja? Como que é a realidade que vocês conhecem da igreja alemã? A igreja alemã, ela é muito estruturada. Você falou no podcast, quando você esteve na Alemanha, que você gosta da pontualidade. Então, isso é tão lindo, gente. Nossa. É verdade, é muito bom. Eu fui num evento na Alemanha que tinha alemães e ingleses. Falei, nossa, gente. Não tinha erro. Que delícia as coisas começando na hora, sem estresse, né? Porque quando eu pensava em pontualidade britânica, eu pensava, nossa, eles devem ser muito chato com isso, né? Aquela coisa assim, quadradinha e tal. Mas é natural, sabe? Um negócio que flui dentro do horário, assim, é tão bom. Exatamente. É natural essa pontualidade, a estrutura. E como você falou, a gente quando não mora aqui, eu tenho uma impressão, um estereótipo de que isso é chato, essas regras, é quadrado e tudo mais. Mas com o tempo morando aqui, você vê que é um respeito ao tempo do outro também, né? Então, não é só para ser chato, para ser quadrado, é mais além do que isso. É um respeito e assim é com os outros ministérios da igreja, bem estruturado. Então, eu participo do Ministério de Mídia, né? Eu faço a projeção lá, clique do louvor, o software. E o Isaac pode falar como ele participa? Então, de vez em quando eu faço a câmera. Na comunicação. São transmitidos ao vivo? Tá no YouTube. Brasileiros que querem aprender alemão, tem o culto aí pra assistir em alemão. Tem culto aí. Verdade. E você toca algum instrumento, Isaac? Eu toco, eu gosto muito de música, então eu toco o piano e o baixo. E já toca no louvor ou ainda tá... Ainda não. Tá. Até que eu quero um dia, mas ainda não. Não toca por timidez ou porque ainda não te deram espaço? Os dois, eu acho. Tá certo. Mas é um processo, né? Legal. Mas só ter o interesse é coisa que vai praticando e uma hora vai chegando, né? Com o pai em casa ainda, que gosta bastante também, né? Mas vocês, na igreja, conseguem ter relacionamento com os alemães, certo? Sim. Com os irmãos da igreja que são alemães. Sim. E talvez por conta do Isaac, vocês também tenham relacionamento com os pais de alguns amigos que são alemães. Sim. Esse relacionamento com os alemães cristãos, ele lembra o relacionamento entre os brasileiros cristãos? Ou a cultura cristã deles é diferente? A cultura alemã é diferente da cultura brasileira, isso aí não tem dúvida. Mas quando a gente tá entre os irmãos, costuma ser mais parecido, costuma ser mais leve, mesmo com diferenças culturais. Eu já tive em vários lugares, participando de cultos ou indo em casas de pessoas de diversos países. Mas eu sempre sou uma visita, né? Eu não moro lá. Então, uma visita que tá esporádica, é normalmente tratado diferente. É um dia especial, a pessoa não vai te receber de novo. Como que é desenvolver esse relacionamento na igreja, com os crentes? Outra pergunta sobre a igreja. Essa igreja evangeliza e cresce com alemães se convertendo, vem estrangeiros e participam, ou é uma igreja pequenininha que tá ali seguindo o mesmo grupinho e vocês chegaram assim na sorte? Legal. Você perguntou sobre como é, comparando com o Brasil, os alemães cristãos. Existe esse senso de família espiritual, existe sim. Os princípios de amor, de servir, são os mesmos, mas a interface como se faz isso é diferente. Digamos, talvez a linguagem do amor seja diferente, com o mesmo objetivo, né? Então, eles não são muito de abraçar, de toque, como a gente brasileiro, eles são mais, não falam alto. Também não existe, eu não percebo, um linguajar evangélico.
evangeliquez, né? Não existe isso, assim, é bem... Não existe um alemão da igreja, né? Não existe essa cultura gospel, digamos assim. Não temos grandes bandas. E uma grande igreja, a nossa igreja é uma grande igreja aqui para Munique, que tem 300 membros, digamos assim. Num culto tem aproximadamente 500 pessoas, digamos assim, crianças, pessoas que estão trabalhando, eu diria assim, 300 pessoas sentadas lá, né? Então, a maioria que se convertem ou que começam a frequentar a igreja são alemães mesmo, né? E outros estrangeiros, como da África, de vários imigrantes que tem aqui. Poucos muçulmanos. Difícil de ver muçulmanos se convertendo aqui, numa igreja evangélica. Mas é fácil ver muçulmanos andando pela rua. Muito, muito fácil. E também, Munique está no estado da Bavária, que é um estado católico. A Alemanha é 50% evangélico, 50% católico. Mas aqui na Bavária, eles são mais católicos. Então, existe uma tradição religiosa muito grande. As pessoas que se dizem católicas, em geral, não são praticantes. É difícil também ver uma pessoa católica vir para a igreja. Entendi. Já que você tocou aí no ponto dos muçulmanos vivendo aí na Alemanha, eu já ouvi falar que depois de alguns anos o grupo de muçulmanos acaba mudando todo mundo para a mesma região e fica como se fosse assim, subbairros ou bairros inteiros islâmicos, que tem mesquita, que tem as lojas que o pessoal fala árabe, que vendem os produtos deles e que ali eles moram e enfim, e fica uma região um pouco separada da cidade mesmo. Aí acontece isso? Acontece porque eles crescem, as pessoas vêm atraído pela família. Então é normal que um traga um primo, um tio e vai crescendo dentro de um mesmo núcleo. Então eles vão se expandindo. E também, como você falou, onde tem uma mesquita, acaba centralizando mais. Agora, eu não diria que isso é de regra em toda a Alemanha. É em alguns polos. Por exemplo, existem bairros em Berlim, que é a capital, que é mais famoso por isso. Mas não dá para se dizer que é essa situação na Alemanha inteira. E também eu creio que as novas gerações estão bem mais integradas. Ah, os que já nasceram aí. Filhos de terceira cultura. E vão pra escola, né? Estão lá no meio, já tem os amigos que não são muçulmanos, né? Por outro lado, atualmente tem se visto uma radicalização para o islamismo e para atos extremos, infelizmente de uma minoria, que é muito barulhenta, então é o que sai nas notícias, né? Mas a sociedade tem se colocado contra o racismo, contra a intolerância religiosa, mas no momento há uma polarização muito grande política, diria, mais do que religiosa. Eu não entendi, essa radicalização por parte de quem? Olha, existem pessoas alemãs que acabam se convertendo ao islamismo e se tornam praticantes do IS, que é o grupo extremo e promovem atos terroristas. Existe o caso de alemães se convertendo a essa radicalização islâmica e existe casos, como tem entrado muitos estrangeiros, tem entrado pessoas realmente desses grupos extremos, realmente para difundir uma ideologia. Entendi. Isaac, na sua escola, você estuda lá com colegas muçulmanos na sua sala? Tem muçulmanos na minha classe, sim, mas não muitos. Na minha classe é mais alemão, mas em outras escolas tem classes com mais muçulmanos, mais estrangeiros que alemãos. É engraçado isso, né? No Brasil a gente não tem, depende da região, né? Mas em geral a gente não tem muito nem contato com estrangeiros, né? E aqui na Europa a coisa vai se internacionalizando tanto, né? Isso acaba incomodando muitos, né, que tem raízes naquele país e tal, e começa a ver a chegada, essa internacionalização, principalmente das grandes cidades, das capitais e tal. Mas quando você anda por essas capitais, você vê de tudo, né? Você vê de todo tipo de roupa, todo tipo de traço físico, todo tipo de idioma sendo falado. É super comum, né? E nas escolas também essa mistura acaba acontecendo. É uma coisa que a gente não tá acostumado. E quando começa a viver isso, né, acaba vendo como o mundo está internacionalizado, né? Como as fronteiras estão caindo e as pessoas estão vivendo em outros países e vão se formando novos povos, né? Como o Brasil é formado por diversos povos que chegaram lá e formou o povo brasileiro de hoje, hoje a gente não vê muito estrangeiro, mas no começo do século passado devia ter muito italiano pela rua, né, cara? Muito português. Japonês, né? Espanhol, pra todo lado, né? E aí virou o povo brasileiro. Quem será o povo alemão daqui 50, 100 anos, né? A gente já vê nas Copas do Mundo, né? Eu lembro, assim, né, Copa de 90, você falava a seleção da
Suécia vai ser tudo loiro, alto, sobrenome Eriksen. Branquelo. Né? Da Alemanha também. Agora você vê, assim, metade da seleção alemã é formada por descendentes africanos. É um novo povo sendo gerado. Isso tá no meio da gente, né? A gente tá convivendo com isso, né? Também, Paulinho e Gustavo, tem um elemento que às vezes a cidade de Munique, principalmente, ela é cheia de estrangeiros sazonais. Por exemplo, tem uma época no verão, acho que é julho, que você vai no centro de Munique e você só vê árabe. Você vê muitas mulheres, assim, todas cobertas da Arábia mesmo, desses Emirados, comprando bolsas caríssimas, joias. Por quê? Porque é uma época que eles vêm aqui, as pessoas que têm mais poder aquisitivo, para fazer operações. Então, a nossa igreja tem até estratégias de ir nas ruas desse período para alcançar essa população específica. Na Oktoberfest, em outubro, a terceira semana é a Semana dos Italianos, que vem caravanas de italianos, tem as semanas. Então você vai ver muita gente falando italiano na rua. E também as igrejas fazem ali ações de evangelismo. Que legal. Para os pássaros que estão migrando. A grande Oktoberfest, a mais famosa Oktoberfest é em Munique? É em Munique. Ah, olha só. Uma grande festa, né? A cidade fica preparada para isso, né? Para receber um monte de estrangeiro. Muito mesmo. E eu achei legal que tem estratégias missionárias evangelísticas para os estrangeiros que estão indo para lá naquele tempo, né? Muito legal. A igreja que vocês frequentam, ela não é de origem luterana. Você falou que tem até um pastor americano e tal. Para mim, você explicou já que metade da Alemanha ainda é católica, mas para mim, na Alemanha, os crentes tinham que ser tudo luterano, não é assim não? Ó, lá na Noruega todo mundo é luterano. Lá na Finlândia os crentes tudo luterano. Mas na Alemanha é tudo luterano ou não? No papel Gustavo, porque aqui a igreja luterana, ela é, como é que fala? Dentro da máquina do sistema. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no seu imposto de renda, você pode dizer automaticamente que o seu dízimo já vai para a igreja do Estado, que seria a igreja luterana ou a igreja católica, dependendo da sua religião. Então, se você não está debaixo da igreja regulamentada, por exemplo, eu marco nos formulários que eu não tenho religião. Então eu dou meu dízimo na minha igreja, que é uma igreja livre evangélica. Ah, senão já vem descontado na folha de pagamento? Sim, na folha de pagamento. Olha só que praticidade. Caramba. Dízimo na fonte. Dízimo na fonte, recolhe na fonte, é isso aí. Nossa. Pra não ter conversa. Nunca tinha imaginado que isso existia. Foi muito chocante pra mim. O Paulinho ficou parado assim. Hã? Eu fiquei, sério, o dízimo no Olerite, né? Na Noruega é assim também. É mesmo? Não, Gustavo, muita gente porque eles pegam as estatísticas lá do imposto de renda. Agora, de repente o cara já marcou lá, desde que ele tem 18 anos, por tradição, e continua até 50. Agora, existe um grande número de igrejas livres que não estão vinculadas à máquina, e aí eu posso dizer para você que a maioria é crente mesmo. Legal, e é numa dessas que vocês participam? Sim, numa dessas que a gente participa. Agora eu quero saber desses 18 anos. Tá tudo muito bonito, né? Tá tudo assim, super adaptado e tal. Mas são 18 anos de histórias. E eu tenho certeza que vocês cometeram muitos equívocos culturais nesse tempo, né? Porque é impossível passar ileso. Quero que você conte alguma curiosidade, alguma situação que vocês viveram, que vocês falaram, nossa, isso foi muito diferente, foi muito chocante do que tudo que eu conhecia antes, sabe? E, enfim, choques culturais. A gente quer ouvir um pouquinho. Vamos lá. Como você falou, é fácil falar de coisas legais. Eu vou contar uma história que é um choque cultural que, infelizmente, não foi muito bom. Nós moramos aqui nessa cidadezinha e tem muitos idosos. E os nossos vizinhos aqui do lado esquerdo eram um casal de velhinhos. Ele, 85 anos, ela, 86, talvez. E nós mantemos um bom relacionamento com eles, né? Eles olham a nossa casa quando tá vazio, a gente ajuda eles também, que são idosos. E eu achei que era um relacionamento, assim, bem legal, bem tranquilo, né? Até que o senhor, ele teve uns problemas de saúde, ele caiu na rua e foi pro hospital. Ele dirigia, fazia tudo com 85 anos, né? Conversava, lúcido, mas com essa que ele foi pro hospital, ele não queria ficar no hospital, mas tinha que ficar, ele foi acabando, ficando pra baixo,
baixo e sem força e fraco. E a esposa dele teve que operar o joelho. Então, nessa época, eu tinha muito contato com ela. Foi a época da pandemia, que eu também ia no mercado, trazia coisas para ela, ajudava com o imposto de renda, o que eu podia, né? E eles também nos ajudavam. Então, e eles sabem que a gente é cristão. Por exemplo, os vizinhos veem a gente ir para a igreja e perguntam: vocês vão todo domingo para a igreja? É assim um absurdo. A gente sai arrumado de domingo. Mas onde vocês vão? Todo domingo na igreja? Sim. E essa vizinha já tinha dado um livrinho de textos bíblicos, de devocionais para ela, e sempre falava de Jesus, né? E quando o marido dela foi hospitalizado, um dia eu fui na casa dela e falei assim: olha, Frau Stein, eu creio num Deus que pode fazer milagre. E a senhora crê que Deus pode tirar ele do hospital? A gente pode orar juntas. E ela falou assim pra mim: não, eu não creio. Então eu não pude orar por ela. E nesse momento foi um choque pra mim. Por que ela não vai orar pelo marido? Passou um mês, o marido dela faleceu, ficou muito fraco no hospital. 3 meses depois ela faleceu. Então foi muito traumático pra mim não poder fazer essa oração pela vida dele, sabe? Eu sei que Deus tem o controle de todas as coisas, mas para um brasileiro, assim, dificilmente alguém negaria uma oração nessa situação. Exato, é muito louco, né? E ele fala não na sua frente. Não, você não pode orar por mim. O que eu posso fazer? Uhum. Na nossa cultura é realmente chocante, do nosso ponto de vista, né? Porque aqui, mesmo que a pessoa não acredite, pela cultura geral, você aceita uma oração, né? Oração não faz mal. Ou até pelo jeito do brasileiro de, às vezes, não ter coragem de falar isso na cara da outra pessoa, né? Tipo, a pessoa tá aqui, tá me oferecendo ajuda, né? Tipo, deixa que ore, mesmo que eu não acredite, né? Você vai fazer bem pra ela, né? Não vai falar não na sua cara. O brasileiro dificilmente fala não na cara, né? Caramba. Então, foi assim um choque pra mim, não faz muito tempo, faz uns 2 anos. E não é uma pessoa que eu encontrei na rua, era uma pessoa que a gente já vinha construindo um relacionamento e ela nos conhecia, né? Então, foi triste, pra mim foi um choque. E no Isaac, ou nos seus filhos, você já nota neles, assim, alguns comportamentos que são típicos de alemães, que você fala assim: nossa, um brasileiro não faria desse jeito. Você percebe esse tipo de coisa, Raquel? Eu creio que um fator positivo aqui da Alemanha com relação aos jovens é que eles não ficam tanto na televisão ou no celular. E aqui em casa eles não usam celular ou televisão durante a semana, só a partir de sexta-feira. E conversando com o pessoal no Brasil, eu acho que é difícil hoje em dia criar os filhos assim. Eu não sei se eu tô errada, mas quando eu vou lá eu vejo. E isso não é só aqui em casa, é em várias famílias. Tem muitas casas que não tem televisão na sala. A televisão é num quartinho lá embaixo, a sala é o lugar para se conversar, comunhão. Então, eu acho que com relação à nossa educação para os filhos, esse é um ponto positivo, que é mais fácil, né, de protegê-los aqui, de todas essas influências. Ele não tem rede social no celular dele, né, Isaac? Só tem o YouTube. Só tem YouTube. Só YouTube. Ah, legal. Já tá dentro de uma cultura mais sadia, né, nesse sentido. E aí, o que você faz durante o dia? Você já falou que você joga videogame, né, Isaac? Mas é mais de fim de semana, pelo jeito. Dia. Não é todo dia. Não é todo dia, não. E se você tá sem telas, você tá sem celular, sem TV, sem videogame, o que você gosta de fazer? Eu gosto muito de música. Então, eu toco piano, eu toco bateria e eu gosto muito de basquete também. Então, eu jogo basquete num clube. E é isso. E eu tô vendo pelo seu moletom aí que você é torcedor do Clippers. Olha aí, ó. Que já está eliminado, sinto muito, dos playoffs desse ano. Basquete é seu esporte favorito? Eu jogava futebol, mas eu não gostei, porque o coach... Técnico. O técnico, aqui eles são muito... Eles gritam muito, eles... Nervoso. Muito nervoso, eles não são muito simpáticos. Aí eu saí, porque eu não gostei. Isso é uma coisa complicada, né? Dessa exigência. Mas isso não é, assim, um privilégio somente dos alemães. Ter bons técnicos que se preocupam e que cuidam e tudo mais, você pode encontrar na Alemanha, pode encontrar no Brasil, em outros lugares. Eu fico pensando aqui que tanto de brasilianidade temos no Isaac pra ele perceber, entendeu? Porque se ele é tão alemão, Isaac, se você é tão alemão, talvez o relacionamento falar direto e tal, seja ok pra você, seja tudo bem. Porque para um brasileiro que nasceu aqui, cresceu, teve os amigos aqui, a escola aqui, tem o jeito de você lidar com as coisas que dá mais volta, não é tão direto. Só que você precisa dar volta com seus pais, pra lidar com seus pais, tenho certeza que você sabe. Agora, pra lidar com o alemão, sua mente deve trabalhar de 2 jeitos. Você se comporta pra conversar com seus pais de uma maneira, pra conversar com os amigos,
amigos. Talvez o idioma ajude, né? Quando você muda, você fala com seus pais em qual idioma? Eu falo mais alemão, mas alemão e um pouco português. Mas os pais respondem em português pra manter o português, né? É assim. Essa é a regra, esse é truque, viu? Todo pai de filho de terceira cultura sabe desse truque. Tem que responder, senão você já teria esquecido o português. Você acha mais fácil se relacionar com os brasileiros ou com os alemães? Isso é uma pergunta complicada. Não tô falando que você não ame seus pais, ou seus avós, ou seus tios. Não que você mais gosta, mas que você tem mais facilidade. Afinidade. Minha expectativa é que você responda que são os alemães, tá bom? Só pra você ficar em paz. Mas pode ser que você me surpreenda. Eu acho que, como eu falo português, automaticamente eu sou mais alegre, eu acho. Eu não sei porquê, mas eu acho que a língua me faz um pouco mais aberto, sei lá. Mas eu acho que eu sou os dois, como duas personalidades, uma coisa assim, uma coisa no meio. Tá, mas você sente essa diferença quando você fala alemão e quando você fala português? Eu sinto, assim, quando eu falo alemão, como eu falo é diferente também, porque eu uso palavras diferentes. Sua voz muda? Você acha que sua voz é diferente? A mãe já concordou aqui com a cabeça. É normal que sua voz seja diferente em cada idioma. Sim, o dos nossos filhos é. O tom do espanhol é outro, né? Então, quando você fala alemão, você acha que você é mais bravo? Porque eu, quando escuto alemão e não entendo nada, eu acho que todo mundo tá bravo. Não bravo. Eu acho assim, eu uso português em outras situações, né? Português eu só falo com minha família e amigos. E alemão eu falo com o que eu quero falar. Então também a situação é diferente. Porque quando eu falo português, normalmente é uma situação mais legal, né? Falando com um amigo. Mas quando eu falo alemão, pode ser que eu tô falando com um professor, ou sei lá, um amigo que tá meio estranho. Então é diferente também. Mas seus amigos brasileiros, que você tem amigos brasileiros, ou filhos de brasileiros, com eles você fala em alemão também, provavelmente. Eu falo alemão também. Tá. E quando você vai pro Brasil, você sente o pessoal pegando no seu pé por causa do seu sotaque, coisa assim ou não? Então, eu sei que eu não falo. Meu português é mais ou menos, mas eles são muito abertos também. Muito legal. É legal? Você gosta quando você vai pro Brasil? Eu gosto. Encontra família, os amigos? Mas agora, Raquel, aquela pergunta que a família no Brasil talvez não quisesse ouvir a resposta. Mas os planos de futuro, depois de 18 anos, vocês pensam em voltar pro Brasil em algum momento? Ou a vida de vocês é a Alemanha agora? Olha, Paulinho, eu e meu marido, a gente tem um plano de quando a gente se aposentar, a gente ir para um lugar que tenha praia e seja quente. Então, se vai ser no Brasil, se vai ser na Espanha, em Portugal, eu não sei. Ou no Brasil. Mas um fator importante é que quando você fica idoso, você aqui tem plano de saúde, todo o seguro social é muito importante, o que a gente não teria no Brasil. Então, o nosso plano de saúde é europeu. Então, qualquer lugar que a gente fosse para a Europa, a gente estaria tranquilo, né? E também a gente não sabe onde nossos filhos vão estar, né? A gente quer estar com os netos também, então a gente está aberto, desde que seja um lugar quentinho e com praia. Mas me responde uma coisa, no Rio de Janeiro, você ia muito na praia ou só sente saudade agora que não tem? Eu ia em Angra. Quando eu era bem pequenininha, eu nasci no Rio, mas em Angra era muito gostoso. Educação física era na praia. Tá. Então tá bom. Angra é então muito justifica. Angra é outro... É uma cidade pequena, de praia, turística, muito gostosa, cheia de ilha, delícia demais. Mas apesar de não ter praia, vocês curtem a Alemanha. Assim, a região que vocês estão não tem praia, mas vocês curtem viver aí. Sim, nós curtimos e a nossa família apoia, né? Por exemplo, quando a gente estava, talvez, 6 anos aqui, os meninos eram pequenos, aí eu meio que entrei numa crise, e agora, vamos voltar pro Brasil? Porque ter 2 filhos pequenos aqui sem família é dureza, né? Sim. E aí, meu pai falou pra mim assim, não, filha, fica aí, olha o futuro que as suas crianças vão ter, aqui a escola é gratuita, o ônibus que ele vai pra escola, a universidade, pra você ter a qualidade de vida que tem aí, teus filhos, você não vai estar tanto com eles presentes. E então meu próprio pai falou isso pra mim, né? Então tem esses fatores a considerar quando você tem crianças e outros compromissos. E você continua trabalhando na área? A gente não caminhou na sua carreira. E a do marido também, que também arrumou emprego na Alemanha, né? Verdade. Como foi essa jornada nesses anos? Você ainda tá na Siemens? Olha, eu saí da Siemens faz 2 anos. Eu tô em outra empresa, agora é uma empresa americana, porque ali uma empresa alemã, digamos assim,
assim, ela é muito estática, ela é muito tradicional, as coisas não mudam tanto. E eu queria uma coisa diferente, então mudei para uma empresa alemã, também na mesma área, na área de TI, não no desenvolvimento de software, onde eu passei 15 anos, mas na área do pós-vendas, e estou bem satisfeita com a empresa. E a jornada do meu marido foi um pouquinho mais longa, porque ele estudou administração, TI é um pouco mais fácil você se encaixar. E quando o Isaac nasceu, aqui na Alemanha, a mulher, ela tem muita ajuda do governo. Então, 6 semanas antes e 2 meses depois, você ganha o seu salário integral. E você tem uma proteção de até 3 anos, que você pode ficar em casa, não ganhando salário integral, mas a sua vaga do seu trabalho tem que estar disponível para você quando você voltar. Uau! Então, nós decidimos que eu ia ficar 1 ano em casa, e nesse período, meu marido falou assim, bom, então, me ensina Java, né? Olha isso! Olha só. Escolheu logo algo mais fácil. Pois é, você tá com JavaScript tempo aí. não, PHP não, me ensina Java, vai. Vamos lá. Java é uma linguagem de programação, tá, gente? Pra quem não entende, estamos aqui todo mundo da área conversando. Todo mundo da área aqui. É código. Você tá falando de computador código, e falar o que o computador tem que fazer, o software tem que fazer. Aí ele falou assim, eu quero tirar a certificação de programador Java. Ok. Então a gente comprou um livrão assim, eu amamentava o Isaac e a gente ficava lendo o livro para se preparar para a prova. E depois de 6 meses ele fez a prova, passou e ele começou a programou para iOS, né, que é o sistema da Apple, do iPhone, depois começou a fazer o website, entrou nessa área de TI e passou um pouco tempo, ele conseguiu uma vaga para começar um pouco a administração na área de Data Management, TI, e hoje é onde ele está atuando. Trabalhando numa empresa na Alemanha também, não sei se é alemã, Também, mas que tá aí. Vocês trabalham presencialmente ou remotamente? Nós trabalhamos 4 dias de casa, home office, e 1 dia no escritório. Os dois? Em empresas diferentes? É. Cara, que Pós-pandemia, que é essa a realidade, né? Pós-pandemia. Antes era todo dia no trabalho, né? Não tinha isso. Isaac, e você? Já tem ideia de alguma carreira? Além da música? Além da música? Pode ser música também, tô brincando. Eu gosto muito da área técnica também. Eu gosto muito de TI, eu gosto de física. Então eu vou tentar um estudo nessa área. Muito bom, uma família aí da tecnologia. Matemáticos. E o mais novo tem quantos anos? O filho mais novo? 12. 12. Tem 12. E ele é bem integrado também? Tem os amiguinhos, tudo certinho? Ele é. Fala alemãozinho como nativo e tudo isso? Sim. Ele fala mais alemão. Acho que quando vem o segundo filho, aí eles falam em casa entre eles o idioma do país. Então, não é mais difícil manter o português. Você não conversa com seu irmão em português, Isaac? Não. Nem quando estão só vocês dois no meio dos amigos e precisa falar alguma coisa que ninguém pode saber? Aí sim. Aí é inevitável, né? Aí sim. Essa estratégia é ótima. Ai, gente, que legal conhecer vocês. Muito bom mesmo. Obrigado por separar esse tempo. Obrigado por estar aqui com a gente. Manda um abraço pro maridão, pro filho mais novo também. E agradece pelo carinho. A gente agradece muito pelo carinho, porque a gente conseguia acertar, né? Esse jet lag, né? Dos horários diferentes. A gente tá no mesmo fuso horário. Uma coisa interessante que eu não contei aqui no podcast da minha viagem à Alemanha. Eu sofri jet lag sem mudar de fuso horário. Isso pra mim foi inédito. Olha só. Porque vocês almoçam meio-dia e aqui a gente almoça 3 da tarde. Aí, de repente, aquele cheiro de comida. O pessoal falando, vamos almoçar meio-dia. Eu falei, quem que almoça meio-dia? Sendo que eu a vida inteira almocei meio-dia. Era isso que eu ia falar. Eu tô com o olho arregalado desse tamanho aqui, falando, Aí. Almoçar meio-dia, jantar 6 horas da tarde, gente, é muito estranho pra mim, que a janta aqui é às 9, né? O almoço é às 3 da tarde e tal. Eu sofri jet lag na Alemanha sem mudar de fuso horário. Mas é isso, Gustavo. Como que a gente traz a Raquel e o Cleverson pra Tente? Pros cursos da Tente? Tá aí o seu momento. Bom, pros nossos amigos que moram na Europa, especialmente os que moram na Alemanha, nós temos o nosso treinamento, que é o Go Equipped, que é um curso mesmo pra vocês que já moram há muitos e muitos anos em outro país, que pode mudar a forma como vocês vivem o seu cristianismo no seu dia a dia. Porque mesmo sem que eu me mudasse pra um outro país, o curso transformou a forma como eu e a minha esposa vivemos o evangelho no nosso dia a dia, com a nossa vizinhança, com os nossos amigos. E esse curso na Alemanha vai acontecer dia 30 de maio, numa cidade chamada Sinsheim, que eu imagino não ser muito longe daí. Ou pode ser que eu tenha pronunciado ela errado, mas ela não é tão longe assim de Munique, não. É só um dia? Só no dia 30? Não, de 30 de maio até o dia 2 de junho. Ah, tá. Eu, esse ano, não vou dar nenhum curso aí na Europa, mas o Steiner, o
Hans e a Päivi, que são os 3 professores que estão organizando esse curso. O Hans é alemão, a Päivi é finlandesa, o Steinar é norueguês. São professores excelentes, pessoas muito queridas, e o curso é sempre muito gostoso. Ele é numa escola bíblica, num lugar super agradável, que lá você fica hospedado, tem alimentação, tem tudo, como se fosse um acampamento. E é muito, muito legal. Então, se vocês estão aí pela Europa, essa semana está tendo o curso, semana que a gente está gravando esse episódio, então a semana passada de quem tá ouvindo, né? Tá tendo o curso na Noruega, e eu vou dar uma aula online. Esse ano eu não fui presencialmente, mas eu vou dar uma aula online. Vou gastar todo o meu jet lag, Paulinho. Vou entrar às 5 da manhã do Brasil. Uau. Pra dar a aula em plena escuridão. O sol tá nascendo 6h15 da manhã. Eu vou terminar a aula, o sol ainda não vai ter nascido. Tô super animado. Nós estamos planejando o Go Equipped do Brasil pra novembro em Recife. Fiquem aí, nossos ouvintes, atentos, porque teremos as inscrições sendo abertas a partir de junho. E vai ter código promocional, não vai? Vai ter promoção pra quem escuta o Jetlag. Geralmente, metade de quem vai no Go Equipped vem do Jetlag. A gente chega lá, tira foto, já faz novas conexões, e já tem gente que veio pelo Jetlag, fez o Go Equipped, se tornou nosso amigo e já gravou podcast aqui, hein? Olha só. Tem... Legal. É isso aí, é uma forma de estar por perto, mesmo vivendo longe, participando do nosso Jetlag. E Paulinho, tem uma outra promessa aí que a gente já começou a fazer e que eu acho que ela vai se concretizar. Nós vamos trazer alguns Jetlaggers dos primeiros episódios para dar um update na vida. Às vezes você maratonou recentemente, ou você lembra de uma história muito que te impactou muito. Quem sabe a gente não traz aí para você ver como continua a vida desse tent maker. Alguns mudam de país, outros seguem firmes, outros voltam. Vamos tentar garimpar algumas histórias interessantes e trazer aí nos próximos episódios. Muito bom, gente. Legal demais. Gostei demais de conhecer vocês. Isaac, muito legal. Obrigado por participar, Isaac, por ter que lembrar como é que fala português para falar com a gente aqui. Mas é muito legal ver. Há 2 programas a gente gravou com o Sam, que também não nasceu no Brasil, fala português. É legal ver na cabeça do filho de terceira cultura a estrutura sendo elaborada na mente para conseguir falar o português, né? Às vezes vai usar alguma coisa da estrutura do alemão, do espanhol e tal, mas consegue se comunicar. Isso é muito legal. Obrigado pelo esforço e a dedicação de vocês aí. E a gente se vê por aí, pelo mundo e nos próximos Jetlags.